Entramos na sala do tribunal onde Henrique Marcos Rodrigues Oliveira é interrogado. Ele é acusado de assassinar uma professora da escola dele, Cleide Aparecida dos Santos, e agredir seu filho, Anício. Henrique confessa a autoria do homicídio, descrevendo um histórico de mágoas e um estopim recente. Ouça as palavras dele. Você acha que emoções justificam matar uma professora? Vamos conferir o ponto de vista do agressor e os motivos dele. Nós temos aqui 3 fatos. O primeiro é que o senhor, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a senhora Cleide, o senhor ceifou a vida dela. É verdade? Olha, sobre esse fato, eu me perdi, fui tomado de um turbilhão de emoções em casa à noite. Não, retira a vítima, por favor. Não vai. Retira, por favor. Excelência. Retira. Excelência. Retira, por favor. Pedir à vítima para que não se manifeste, mas permanecer em plenário. É um direito dela, enquanto vítima, ver o interrogatório da pessoa que assassinou a mulher. Eu vou pedir para ficar na porta. Vê se eles querem ficar na porta sem se manifestar, por favor. Vamos prosseguir. Sobre esse fato. Sim, aí eu relato sobre o relato. Eu fui tomado de um turbilhão de emoções por fato de... É para me contar o que eu fiz ou o que aconteceu? O senhor conta, esse é o momento da sua defesa. Sim. O senhor conta Olha, o que o senhor quiser. quando eu era mais jovem, na escola, eu sofri muitos abusos. Questão de... Porque, tipo assim, eu também não tinha um bom comportamento, não sou um cara perfeito. Eu ia muito à coordenação, por motivo de desatenção à aula. Mas nunca desacatei nenhum professor em momento algum, nunca ofendi, nunca ameacei, jamais em momento algum tive essa intenção. E sempre fui muito calado, muito na minha, sempre sozinho, poucos amigos na escola. Até então, alunos que já estudaram comigo, eu repeti 2 vezes nessa escola, que hoje foi citado aqui, presidente estadual Castelo Branco. Eu fui repetido 2 vezes na 8ª série e na 3ª vez que eu fui repetido, já passou para a Ana e se tornou 9º ano. Aí o que acontece? Nesse 9º ano eu aprendi muito ao contrário com os alunos daquela classe, porque eles me ensinaram o seguinte, lá tinha uma menina, vários colegas, Gutierrez, Tailine, Lohane Ribeiro, Michele, hoje até a Tailine, a Lohane Ribeiro formou em enfermagem, a Michele, eu creio que se formou em odontologia. E, elas me deram uma grande lição de vida. Por quê? Porque na época, na escola, podia fazer um uniforme da série e podia escrever uma frase, colocar uma imagem ilustrativa, algo do tipo. E eu era um aluno, eu confesso que eu sou errado nessa questão, porque eu tinha muita falta de atenção, não me concentrava bem. E eu tinha muita dificuldade e perguntava sempre para os alunos ao meu lado, se eu não entendi aquilo que o professor passou. E por isso, muitas das vezes, eles me mandavam a coordenação. Aí o que acontece? Esses alunos colocou na frase da estampa da camiseta do nono assim, que quer subir, suba, mas jamais faça os outros de degrau. Eu jamais fiz ninguém de degrau, sempre fui sozinho, como eu estou te falando, vossa excelentíssimo juiz. Sempre andei sozinho na minha vida, nunca nem passei isso para meus pais. E sobre ofensas dessa pessoa, sobre a vítima, com todo respeito, sobre a fatalidade, porque ela me ofendeu e falou palavras muito pesadas que eu guardei no meu coração, coisa que eu nunca fui, que eu nunca era, me chamar de bandido, me chamar de, nossa, quando crescer você vai virar um ladrão. E outras professoras, até mesmo na coordenação, comentavam que sempre eu ia para a coordenação por causa desse meu problema. Aí eles deixavam reservado e naquilo eu fui guardando rancor, mas eu esqueci. Mas só que, nunca maltratei ninguém. Até então, o único problema que eu tenho na escola foi uma discussão com um aluno. Cheguei a agredi-lo lá, não sei se levou para frente, eu creio que não levou, que a mãe dele conhecia bastante a minha mãe. Falou, não, ele não merece isso. E tal, viu inocência, e questão também dessas palavras dela, porque eu nunca fui bandido, no caso, pelo contrário, ela que me fez tornar um criminoso, porque eu cometi assim... Por favor, silêncio, por favor.
Eu pedi, por favor, silêncio. Excelência, pela ordem também, assim, é importante, eu entendo que o interrogatório é o momento da defesa do acusado, mas ao mesmo tempo o interrogatório não pode ser utilizado para ferir a honra da vítima, seja a honra objetiva, seja a honra subjetiva. Então, o Ministério Público, desde já, inclusive pedindo para constar em ata, solicita que a honra da vítima não seja... Sim. A vítima não está sob julgamento. Okay. Esse é que é o ponto. Exatamente. Me desculpe. Olha, eu até perdi o assunto, mas olha aqui, ó, eu me lembro. Falando, eu me tornei um criminoso não foi por causa dela. Eu cometi esse crime, mas eles já, desde a infância, me chamavam de bandido, coisa que eu não era. Como é que eu vou chegar aqui e apontar para você? E esse foi o turbilhão, pra gente resumir, para não ficar na figura da vítima, porque nós não vamos focar e não vai existir uma revitimização aqui em plenário. E esse foi o turbilhão de emoções? Não, não foi isso que fez eu levar a tirar. Então o senhor pode chegar no turbilhão de emoções? Sim. Aí, eu quero também dizer que, quando de menor, nunca foi encontrado nada de ilícito comigo. Pode-se ter com licença, uma abordagem em minha região, ali onde eu morava, porque ele contém várias praças, vários pit dogs, vários comércios. Mas isso não é objeto de julgamento. Ok. Aí, sobre a vítima, a questão. Um certo dia, que nem foi falado aqui contra mim, que eu trabalhava numa empresa que eu era um cara estranho e calado. Por que eu era um cara estranho e calado? Por causa que eu recebia seguro-desemprego e eu sempre tentei ajudar a minha casa, minha família. Desde os 14 anos ou 15 anos eu já tenho carteira de trabalho assinada. Larguei as escolas por causa dos insultos que eu escutei de ser bandido. Falei, eu vou virar trabalhador porque na escola eu não estou conseguindo me sair bem. E com isso resultou isso. Eu fui perdendo emprego, aí depois arrumava outro, pegando peso, entrando e saindo, e nunca ia para frente. E essa questão do fato que nem foi citado sobre o tráfico, foi aonde eu recebi um acerto de uma empresa, e foi aonde minha família estava muito precisando. Meu avô estava muito carente até então, perdi ele preso, que não é fácil também, perder um parente, um familiar muito próximo, que até então eu moro no fundo da casa dele, de favor, né? Aí eu fui ajudar na reforma, ajudar no mantimento da casa, ajudar na despesa. E o que acontece? Foi aonde eu comprei essa droga e fiz esse trem sem pensar. Tá. A senhora entende? Não, mas a gente não está discutindo isso. Eu quero saber o turbilhão de emoções e os fatos. Sim, eu estou explicando só para deixar esclarecido. Mas eu sei sobre os fatos. Pode puxar em câmeras se tiver na rua da casa. Lá vai constar, eu numa webzinha, é uma Dream, uma motor 50 cilindradas, que eu encosto ela do lado de uma casa de um amigo, aonde eu trabalhava nessa loja de ração, nutrição animal, que onde foi citado que eu trabalhava, que eu era durão, que eu era ignorante. Aí ele perguntou sobre o valor e perguntando sobre rações de galinhas, que ele mexia com criação. Aí foi aonde, da residência, onde eu cheguei nesse fato, nesse turbilhão de emoções, saiu uma bis cor vermelha, roda raiadas, com duas mulheres nela, que quando passou por mim, falou, esse menino vai morrer. Ele tá com cara de defunto, ele só anda sujo. Aí eu realmente estava sujo porque eu estava voltando do trabalho, foi o que me tocou mais ainda e me pesou, porque meu coração, eu já tinha esquecido daquilo lá atrás, dos insultos. Foi aonde eu creio que foi... 2 dias depois, se eu não me engano, eu fui à casa da pessoa, né? E tentei diálogo. Eu tentei uma comunicação clara com ela e não obtive. Cheguei lá, chamei. Oi, por que disso? Porque numa cidade onde eu vivo, que em 2014 foi uma das terceiras cidades mais sangrentas do estado, uma pessoa virar e falar que eu tenho cara de morto, eu entendi como uma ameaça. Porque hoje, você pode dar... Tem usuário de droga, você pode dar uma droga para ele, e ele pode te matar. Vocês podem observar nas televisões que pessoas matam por dinheiro. Eu me senti ofendido. Quando eu vi, eu estava tomado por esse turbilhão de emoções e estava dentro da casa. Foi aonde eu arrombei e de capuz, sem visão muito ampla, eu desferi os golpes. Não lembro, certamente. A senhora entende? Eu invadi, eu entrei a casa do fundo. A primeira coisa frisar. Eu entrei pela primeira vez e voltei. E sobre a questão de eu ter entrado e ter voltado, foi quando eu vi o rapaz, eu falei, eu não tenho nada com esse rapaz.
Porque foi as duas mulheres que falaram sobre mim. Então, vamos lá, Meu vamos por respeito. parte. O senhor disse, o senhor está querendo, o turbilhão a gente já entendeu, não precisa mais repetir. O senhor está falando, então, o senhor que desferiu os golpes de faca que ceifou a vida da vítima, é isso? O senhor confessa essa parte? Olha, eu desferi os golpes e saí correndo. Eu estou perguntando se o senhor confessa. eu Eu não estou perguntando se o senhor ocorreu depois, estou perguntando se o senhor confessa. Eu confesso sim, claro. Tá, Foi o senhor lesionou o filho, a outra vítima? eu não vi ele no instante momento. Não, nem viu. Não, E o senhor também não ameaçou? não. A hora da volta, eu saí correndo. Quando eu vi ele em pé na área, eu saí correndo e pulei o muro. Aí eu voltei para pegar minha chinela. Mas, momento algum, para ameaçar ele, porque até então. E nem lesionou, né? Não, Tá bom. não feri, não vi ferido. Eu estou satisfeita. Doutor, Só uma pergunta, Excelência. Em relação. Henrique, você estudou no Colégio Castelo Branco por quanto tempo? Me desculpe. Você estudou no Colégio Castelo Branco por quanto tempo? Doutor, depois que eu Certo. passei do pré, eu saí da escola Cleide Campos e eu fui para a escola Presidente, eu acho que há quanto tempo eu não sei, porque eu me lembro, eu era muito jovem. Me desculpe, eu não lembro. Você era muito jovem, né? Aham, Entendi. eu era bem jovem, eu não a lembro certinho, mas por Entendi. quanto tempo, se lá começava sétima, oitava, não, era quinta, sexta, sétima, oitava e nono, acho que repeti mais 3 vezes, eu estudei por lá 8 anos, eu acho, mas eu acho que foi essa base. Foi por aí, né? Entendi. O senhor conheceu a professora Cleide quando? Ou por quanto tempo? Quanto tempo é que o senhor foi aluno dela? Com licença, eu nunca fui Não, aluno, a pergunta é bem objetiva, na verdade. eu nunca fui aluno da professora Cleide. Não, mas você teve contato com ela na escola que você se encontrava. Sim. O contato que eu falo é independente de ser professor, ser diretor, ser coordenador, é um contato como professor, que não deixa de ser diretor, coordenador, e aluno. É essa a pergunta. Sim, seu promotor. Eu tive contato com ela através do momento que eu fui direcionado à diretoria ou coordenação, como os senhores mesmos exemplificou, e ela falou isso. Eu acho que ela estava, no administrativo, não sei, porque ela era várias pessoas manipulando computadores, aí foi onde eu escutei esses insultos, essas coisas, porque eu também sou ser humano, né, doutor? Tem coisas que a gente leva pro emocional, e quando a gente vai ver, se acorda, já está arrependido. Nem quando eu acordei, que eu voltei em si, que eu estava arrependido, não tinha como voltar Henrique, atrás. em relação a o seu contato com a professora Cleide, como coordenadora, diretora, enfim, como era? Não, nunca tive contato. Para falar a verdade, senhor, não cheguei nem 1 metro dela. Me colocaram numa sala que eu fiquei de frente ali e eu vi ela falando aquilo, o senhor entende? Contato mesmo. Mas só para ficar mais claro, você disse aqui, né, até para a doutora, a juíza, que de forma periódica o senhor estava lá na coordenação, na diretoria, certo? O senhor Ok. falou isso. Ok. Confere? Sim, senhor. E agora o senhor está falando que só foi uma vez? Eu Não. queria... É porque assim, deixa eu te explicar. Lá era 2 salas de coordenação. Tinha uma sala reservada, sempre que eles me levavam para a diretoria, eu ficava junto com o diretor, ou ele me punia, eu chamava minha mãe, meu responsável, ou eles me colocavam numa sala e deixavam eu sozinho lá meditando. Por quê? Porque na escola, é que nem eu frisei, eu não tinha uma boa atenção sobre a aula, mas tipo assim, em questão de aula de artes, que nem professora Railda, questão de português, professora Valdinéia, professora Zilar, educação A pergunta física, é assim, é bem eu objetiva. sempre me dei bem. Eu nunca tive problemas nessas áreas. Mas sobre a pergunta, me desculpe, doutor. A pergunta, na verdade, é como era a sua relação com a professora Cleide e a questão relacionada ao fato de você ter mencionado de que, de forma periódica, ia na coordenação, na diretoria por mau comportamento, como você mesmo falou, e você disse agora que só teve um contato com a professora Cleide. É isso que eu quero entender. Não foi só um contato. Mas você acabou de falar que foi só um contato. Aqui, ó, essa sala lá, eles não me levavam frequentemente. Porque quando eu ia para a direção, eles colocavam ou na diretoria ou numa sala reservada. Aí foi onde eu tive esse contato com ela. O senhor entende? Henrique Marcos Rodrigues de Oliveira foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão em regime fechado pelo assassinato brutal da professora Cleide Aparecida dos Santos e por ferir gravemente o filho dela, Anício Nonato da Silva Júnior.
O júri popular, que contou com 25 jurados, decidiu que o crime foi cometido por vingança, de forma cruel e sem chance de defesa para a vítima. A justiça também rejeitou a tentativa da defesa de alegar problemas mentais. O réu começará a cumprir a pena imediatamente. Curtiu o vídeo? Inscreva-se no melhor canal de cortes de tribunais e afins no YouTube. Louvado seja o Senhor!